Olá a todos, bem-vindos ao canal Milionário em 10 anos. O meu nome é Lina e hoje estamos aqui mais uma vez com uma rubrica que já se está a tornar habitual, as notícias da milionária. Vamos ver já a seguir o que de mais interessante aconteceu nesta segunda-feira, 14 de fevereiro. E como nós sabemos, a semana passada foi anunciada a inflação nos Estados Unidos que já atingiu os 7,5%. E quando toda a gente achava que nós já atingimos o pico e que a partir daqui será só a descer, há dados que se calhar corroboram esta teoria. Nomeadamente, a redução das restrições pandémicas levou os preços do setor do turismo e lazer a aumentarem bastante. E para além disso, temos a greve dos camionistas no Canadá, que poderá fazer com que os preços continuem a crescer. Especialmente porque os Estados Unidos importam do Canadá peças de automóvel, que é um dos setores onde vimos maior inflação, e no geral o valor da mercadoria transportada entre os dois países por dia é de cerca de 300 milhões de dólares, ou seja, é muita mercadoria a ser transportada e, portanto, com as cadeias de abastecimento, neste caso, comprometidas, os preços naturalmente irão subir. Isto tudo então vai afetar ainda mais e suportar o crescimento dos preços e leva os analistas a crer que o Fed irá subir as taxas de juros em 50 pontos base em vez dos previstos 25. Por exemplo, o presidente do Fed de São Luís, James Bullard, defende que a subida das taxas de juros têm de ser mais acentuadas, ou seja, em 1 ponto percentual até 1 de julho. Mas isso, segundo ele, não tem que obrigatoriamente afetar o mercado das ações negativamente. Não sei bem como isto poderá trazer algum ânimo à bolsa, mas veremos. Até o final do ano haverá mais 7 reuniões em março, maio, junho, julho, setembro, novembro e dezembro. E não se preocupem, vocês não têm que decorar nem anotar isso, porque eu continuarei a trazer-vos as notícias e vou-vos pondo a par de tudo o que se passa e avisando destas reuniões. Para isso, basta simplesmente colocar um like neste vídeo, escrever-me um comentário, subscrever o canal para eu saber que estas notícias são úteis, que vocês estão a gostar desta rúbrica e com isso comprometo-me a manter-vos a par, avisar de todas as notícias macro, micro, da bolsa e tudo mais. Voltando aqui às notícias, temos a reunião de FED que foi convocada extraordinariamente para hoje e vamos ver o que vai sair daí. À hora que eu estou a gravar este vídeo ainda não tenho informação nenhuma sobre as decisões tomadas e provavelmente só vamos saber mais informações amanhã. Mas o mais certo é que o primeiro semestre do ano será mais agressivo, mais pesado para a bolsa e o segundo semestre será provavelmente muito mais calmo. Talvez até alguma recuperação nos mercados financeiros. Falando aqui do que se passa e do que é impossível não falar disto, neste momento temos todos os noticiários a falar desta situação. A tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia continua a afetar também a bolsa e não é só a europeia, também outras bolsas, nomeadamente a russa e em parte também dos Estados Unidos. Lavrov, o ministro das Relações Externas, afirmou que a Rússia está disposta a manter o diálogo com os Estados Unidos, o que também foi confirmado pelo presidente Putin. Numa reunião entre os dois, o Putin perguntou ao Lavrov se existe a possibilidade de chegar a um diálogo, a um acordo com a NATO, ao que o Lavrov respondeu filosoficamente que a esperança existe sempre. Ao mesmo tempo, apesar disso, hoje saiu a notícia de que a Duma, a Câmara Baixa do Parlamento russo, está a preparar 2 projetos de resolução sobre o reconhecimento das repúblicas separatistas, o que poderá aumentar a tensão. Para aqueles que não sabem ou que não se lembram, relembro que as 2 repúblicas DNR e LNR são 2 repúblicas autoproclamadas, não reconhecidas pela grande maioria dos países, inclusivamente pelo governo ucraniano. Estes territórios são considerados como parte da Ucrânia e neste momento a Rússia está a considerar reconhecer a independência destas repúblicas, portanto isto poderá afetar gravemente a situação
de tensão crescida que nós já vemos neste momento. Indo agora à parte da China, a China decidiu autorizar os comprimidos da Pfizer. A Administração Nacional de Produtos Médicos também solicitou que fossem feitas mais pesquisas sobre o medicamento e que fossem enviadas para a entidade. Este será o primeiro produto farmacêutico estrangeiro durante a pandemia que será autorizado pela China. Indo agora ao S&P 500 e tendo em conta que hoje temos esta situação não muito polar, não é? Porque a maior parte das ações, especialmente as Big Techs, estiveram aqui no NI, nem muito negativas nem muito positivas. Temos informações da Goldman Sachs que neste momento reduziu as previsões para o índice norte-americano S&P 500, dizendo que deve ficar nos 4.900 pontos este ano, uma vez que a inflação elevada está a ameaçar a recuperação da economia dos Estados Unidos. Relembro que esta previsão é 4% abaixo da previsão anterior, contudo, é 11% acima das cotações atuais, portanto, ainda temos uma certa esperança de ver alguma recuperação nos mercados financeiros. Grande negócio que aconteceu hoje, a AMD fechou o negócio de aquisição da Xilinx, ou Xilinx, no valor de 50 mil milhões de dólares. As negociações arrastam-se desde outubro de 2020, pelo menos foi quando foi anunciado oficialmente, e o preço inicial anunciado foi de 35 mil milhões. Contudo, foi retificado devido à oscilação das cotações, ao crescimento, neste caso. Segundo a presidente e CEO da AMD, Lisa Su, com os chips da Xilinx, a AMD terá acesso a um mercado de aproximadamente 135 mil milhões de dólares, nomeadamente na parte da cloud, da nuvem, e dos dispositivos inteligentes. Indo agora ao mercado português, hoje não vimos aqui nenhuma ação a crescer significativamente, contudo temos aqui a EDP e a Sonai e também o BCP, com as cotações bastante negativas, pelo menos a fechar numa zona bastante negativa o dia de hoje. Isto não se prende com nenhuma notícia empresarial diretamente, pelo menos que eu me tenha apercebido. Se vocês dispõem de alguma informação, por favor partilhem comigo nos comentários, eu não conto a ninguém. Mas, acima de tudo, isto tem a ver com a previsão dos analistas dos grandes bancos e a redução do preço-alvo por parte deles. Assim, por exemplo, a JP Morgan, atrás da Goldman Sachs, reduziu o preço-alvo da EDP e EDP Renováveis. No que toca a esta semana, na terça-feira, amanhã vamos ter os novos dados da inflação dos Estados Unidos, espero eu, e também informação em relação à taxa de juro. A terça ainda será marcada pela publicação do relatório da Airbnb. Hoje não tivemos grandes relatórios, pelo menos que merecessem assim um grande destaque, mas amanhã vamos ter pelo menos a Airbnb. Na quarta saem os dados de inflação na China e também os dados do desempenho do retalho e da indústria nos Estados Unidos, o que vai permitir perceber como se sente a economia americana face à elevada inflação neste momento. E por hoje é tudo. Muito obrigada, bons investimentos e que a força do juro composto esteja convosco. E já agora, aos que perguntaram, o exame correu bem, obrigada pelo vosso apoio.